Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os que gostam do futebol e do futsal. O convidado de hoje tem um rosto e uma voz conhecida e sente-se com toda a certeza à vontade junto dos microfones da Rádio Porto Alegre. Estamos a falar de António Parente, que há cerca de 15 anos faz o relato dos jogos para o Campeonato Distrital de Séniores de Futebol, atualmente a Liga Francisco Gil. António Parente, bem-vindo ao Bola na Rádio. Boa tarde, André, boa tarde, ouvintes da Bola na Rádio, também da Rádio Porto Alegre. É assim, à vontade perante os microfones é verdadeiro. São muitos anos a falar para os ouvintes da Rádio Porto Alegre, a transmitir as imagens daquilo que se passa nos nossos campos de futebol. Portanto, estou um pouco à vontade, mas o microfone mete sempre algum receio e estamos sempre um bocadinho com nervos, digo eu. Não, mas vamos começar assim devagarinho, vamos começar pelo António Parente. Fala-nos um bocadinho de si. André, o António Parente tem 51 anos, já está velho, o PDI está aqui, nasceu, vive e vê a vida toda em Alegrete, apaixonou-se por uma das suas grandes paixões, que é o futebol, apaixonou-se exatamente aí em Alegrete. Sou um homem de paixões, sou um homem de associativismo, sou um homem que gosta, sobretudo, também da sua terra e portanto, é este o António Parente que às vezes as pessoas não conhecem, os amigos, aqueles próximos conhecem, aqueles que lidam comigo mais vezes conhecem, mas que as pessoas não conhecem. Sou um homem de paixões e como eu costumo dizer, o futebol é uma paixão, é mais uma paixão do que uma razão e por isso também a situação dos relatos do futebol. O António Parente, basicamente, por poucas palavras, é isto. Depois é outras coisas mais, mas isso fica para outras ocasiões. Mas falando da paixão pelo futebol, chegou a jogar à bola? Não, é assim, nunca tive jeito. E talvez por isso, por não ter jeito, refugiei-me noutras coisas. Refugiei-me no dirigismo, refugiei-me depois nos relatos, mas nos relatos, antes de fazer relatos, já fazia outros relatos lá em casa. Histórias curiosas. Nunca joguei futebol, nunca tive jeito nenhum para o futebol. A única modalidade onde tinha algum jeito era no handball, mas no futebol nunca tive jeito, mas gosto de futebol eu acho que desde que nasci. Até porque em minha casa, o meu pai era um apaixonado por futebol, um apaixonado por outra das paixões que está ligadas ao futebol, que era o Benfica, e fez-me também crescer com isso. Eu costumo dizer, e é verdade, que quando fui para a escola primária, e na altura 13 km que separam Alegrete de Porto Alegre, representam quase agora 150. A gente só vinha a Porto Alegre às vezes. Ou seja, o meu pai, como trabalhava em Porto Alegre, levava o jornal desportivo e eu aprendi a ler com a bola. A bola que eu chamo a minha Bíblia. Portanto, esta paixão por futebol vem daí. E vem também da paixão que o meu pai sentia, que o meu pai tinha por futebol, e passou a mim e passou ao meu irmão. Pronto, e isto é uma família de futeboleiros. E dessa paixão pelo futebol, para os relatos, como é que foi esse salto? Para os relatos, na altura a rádio era uma forma de nos aproximar. Não havia televisão. Ou a televisão que havia não transmitia jogos de futebol. O primeiro jogo de futebol que me lembro foi na época. Foi o último jogo de futebol que eu vi em televisão, que eu tenho ideia e que tenho uma ideia, foi uma final da da Taça dos Clubes Campeões Europeus entre o Bayern de Munique e o Ajax. Isto em 74, 75 por aí. Mas uma forma de nos aproximar do futebol, sem ser o futebol local, era os relatos. Era os relatos na altura na emissora nacional, agora Antena 1, e também na Rádio Clube. E eu sempre senti que eles nos transmitiam aquilo que nós queríamos, ou seja, as imagens sonoras, como eu costumo dizer às vezes, como utilizo quando estou a fazer relatos, as imagens sonoras. Sentia que era uma forma apaixonada, como eles naquela altura, mais do que agora, fui de uma altura em que fazer relatos era uma paixão.
Eu acho que sou um bocadinho assim, eu faço os relatos um bocado com o coração, um bocado com a paixão, porque aprendi assim, era uma forma de nós nos sentirmos mais próximos do jogo, porque o jogo não era transmitido e não íamos a Lisboa, e mesmo, por exemplo, depois já sou do tempo do Elvas, nos anos 80 na primeira divisão, mas íamos uma vez ou duas, porque o carro, porque o transporte era difícil. Como eu te disse, Alegrete estava a 13 km de Porto Alegre, mas era quase 100. E eu recordo, o meu pai não tinha carro, e até para vir a ver os jogos do Desportivo, vá uma confidência, mas toda a gente que me conhece sabe, sempre fui adepto do Desportivo porto-alegrense, mas com 7, 8, 9 anos, quando havia futebol, quando as equipas de Porto Alegre disputavam os lugares de subida à primeira divisão, o meu pai tinha uma motorizada e, porque era eu e o meu irmão 2 doentes pelo futebol, o meu pai fazia a vez. Um fim de semana vinha um, no outro fim de semana que o Desportivo jogava em casa vinha o outro. Depois, um pouco mais atrás, o meu padrinho teve carro e como adepto do Estrela, nós vinhamos a ver os jogos do Estrela, o que era um pouco assim, esquisito. Mas para os jogos do Desportivo vinhamos na motorizada do meu pai e fazíamos um bocado à vez. Um se portava mal, já sabia que deixava o lugar para o outro, portanto era uma forma também de nos portarmos mais ou menos bem. Portanto, e o futebol foi sempre assim a paixão. A rádio apareceu porque o Benfica, o Sporting, o Porto, chegava-nos o Boa Vista, e tenho uma ideia, digo Boa Vista porque o meu irmão, antes de ser adepto do Benfica, ainda foi do Boa Vista. O Boa Vista na altura era uma equipa que, naqueles anos 74, 75, 76, uma equipa que disputava, e chegava-nos através da emissora nacional, depois Antena 1, e também da Rádio Clube, e era uma paixão, porque os relatadores na altura, acho eu, eram mais relatadores, mais narradores, eram mais paixão do que eram jornalistas. E eu essa mensagem, e eu sempre adorei, sempre adorei futebol, sempre adorei os relatos, porque era uma forma de me transmitir, eu sentia que ele estava a ver os jogos em si, e foi isso que me fez apaixonar por futebol. Pronto, pelos relatos também, pelos relatos. Como é que começaram? Como é que começaram? Os relatos começaram de uma forma curiosa, num gravador daqueles antigos, com cassete, eu escondia-me no meu quarto, porque a minha mãe achava que eu era maluco, e talvez tinha razão, e eu fazia relatos, imaginava os relatos e relatava para a cassete e depois ouvia, e passava aos meus amigos e eles depois motivavam-me a dizer que até tem jeito e não sei mais o quê, porque alguns até me diziam, não concorres para aqui, não concorres para ali, mas pronto, isso nunca passou dessa hipótese, e os relatos começaram um bocado assim, e eu depois às vezes na brincadeira com os amigos estava a ver, depois já mais tarde, um pouco mais tarde, que os jogos começaram a dar na televisão, fazia um bocado dos relatos e pronto, e a paixão por relatos começou assim. E pronto, até que não havia rádios locais, não é? Nessa altura não havia rádios locais, apareceram em 87, 86, e a partir dessa altura, pronto, e depois aí comecei a ter a chama de um dia poder vir fazer relatos ao vivo, mas pronto, até aí era essa paixão, nunca pensei em ir para uma Antena 1, nem emissora nacional na altura, ou no Rádio Clube, que era o que eu ouvia mais, mas pronto, mas era uma paixão. E começou com os relatos para o gravador, e com a minha mãe dizia que era maluco. E o primeiro relato oficial? O primeiro relato oficial aconteceu em 90. Em 90, na antiga Rádio Fonte Nova, dia 1 de novembro de 1990, um porto-alegrense 3, Marrazes 1, aqui no Municipal de Porto Alegre, disseram-me assim, agora, houve uma pessoa amiga, um familiar meu que falou na altura, era o Sr. Rangel Cachiço, que era o coordenador do desporto da Rádio Fonte Nova. Na altura havia 2 rádios em Porto Alegre, a Fonte Nova e a Rádio Porto Alegre. A Rádio Porto Alegre estava mais instituída, era mais institucional. A Rádio Fonte Nova estava a aparecer e quiseram fazer um programa de desporto porque achavam, e bem, na minha opinião, e a prova era evidente disso, que o desporto era uma das vertentes na rádio que trazia mais audiência. E quiseram fazer um departamento de desporto mais ligado ao futebol. E então foi o Zé Alfaia, agora que também está da Associação de Futebol, era o professor Landeiro que era que comentava, era o professor Abílio Amiguinho, era assim um conjunto de gente, e fizemos, mas o responsável era o Sr. Cachiço, o Rangel Cachiço, que tinha feito programas de rádio em Angola, quando estava em Angola, e tinha familiares na SIC, que ele depois ainda foi trabalhar para a SIC, o David Borges, tinha a família ligada, e depois perguntou a esse meu familiar se conhecia alguém que se gostasse ou que se ajeitasse. Ele falou no meu nome, eu vim falar com ele, assim cheguei lá e disse assim, então
Dia 1, isto foi para aí dia 1, eu nunca mais me esqueço, que era uma quinta-feira, um jogo do campeonato da terceira divisão, Portugal nessa altura estava na terceira divisão, e então, olha, agora vais, agora vais, então, mas eu nunca fiz um relato, eu não sei que, mas pronto, has de desenrascar, e pronto, Correu bem? Correu, para a primeira vez, para quem nunca tinha tido um microfone à frente, sem ser o gravador o gravador da televisão, pronto, o radiogravador foi bom, pronto, e as coisas correram bem. No outro dia, a seguir, ligou-me a dizer: parente, domingo vais à Lourinhã. Pronto, olha, é porque gostaram do trabalho. E assim foi. Isto tudo sem formação, não é? Sem formação nenhuma. E que nunca chegou a acontecer. Não. Foi sempre só por experiência. Só por experiência, André. Mas eu também acho que, lá está, eu acho que aqui tem que ser mais narrador, transmitir mais a nossa paixão, fazer sentir às pessoas o que é que está a passar, do que a formação jornalística. Eu acho que a formação jornalística para a locução, para a informação, é importante. Aqui estamos a falar de situações diferentes. Não é o jornalista, é o narrador-relatador, que eu costumo diferenciar. E para isso eu acho, se calhar temos alguns tiques, algumas situações que podíamos melhorar, mas eu acho que o sermos nós próprios, o transmitirmos aquilo que estamos a ver, eu acho que é melhor. Quais é que são as características? A isenção também é fácil de manter. A isenção é assim, e como eu te disse, o futebol é uma paixão. E quando estamos a fazer relatos, a paixão, ou seja, eu costumo dizer que o coração às vezes sobrepõe-se um pouco à razão. Aquilo que eu tento fazer quando estou a fazer relatos é aliar-me por completo daquele clube que eu torci. É verdade, eu torcia para o Porto Alegrense, mas pronto, mas eu quando estou a fazer o Porto Alegrense torço para o Porto Alegrense, mas isto é o problema de fazer relatos aqui a nível distrital, porque quando estou a fazer o Mosteirense, porque sou vizinho dos Mosteiros e sou do Mosteirense, e porque era da Esperança, e porque era do Arronches, e porque, pronto, e depois o pessoal mais de fora, que já mais longe, dizem que não, pronto, é mais complicado. Eu tento-me aliar da situação, até de conhecer as pessoas. Às vezes sinto-me um bocado constrangido, porque as pessoas estão ali ao pé, as pessoas aqui nos campos do distrital estão sempre ao pé, estão ao pé de nós, não é? Sentem um bocado assim, mas tento-me aliar disso e tento ser isento e transmitir a minha verdade. E eu costumo dizer que a minha verdade pode não ser a certa, mas aquilo que eu tento transmitir é essa. Agora, se às vezes que é difícil, às vezes acredito que seja difícil, acredito que quem esteja a ouvir também seja complicado às vezes estar a ouvir um indivíduo que eles até acham que é do Porto Alegrense, ou que é do Mosteirense, ou que era do Arronches, ou que era da Esperança, ou que até é amigo do presidente do Crato. Estou a dar um exemplo, né? E que as pessoas que estão do outro lado, da outra equipa adversária, sintam um bocado que não é bem assim. Mas eu tenho a certeza absoluta que quando acaba um relato, que fico com consciência tranquila e que posso dormir de consciência tranquila, porque disse aquilo que eu achava que era a verdade. Até porque o António Parente nem entra em campo para meter golos, não é? Exatamente. Nem apita com o árbitro. O que é preciso para ser bom? Para ser um bom relatador? Eu acho que é preciso muita coisa. Em primeiro lugar, é preciso voz. Eu acho que é preciso uma boa voz, mas depois tem que aliar essa boa voz a um ritmo acelerado, à paixão pelo futebol, ao conhecimento do futebol, porque o futebol é muito mais do que 11 de cada lado e um árbitro, né? E dois assistentes. Mesmo, e quando digo tenha conhecimento de futebol, não é só aquele conhecimento de futebol do sistema tático, do X, joga à posição 6 e joga em linhas mais recuadas e joga em linhas mais avançadas e joga mais recuado e joga com 4 médios defensivos ou 3, ou estou a dar um exemplo que é um exagero, não é? Mas também conhecer as pessoas, conhecer quem lá está dentro, conhecer o percurso de cada um, perceber que aquele até começou a jogar nas camadas jovens do desportivo. E acho que eu sou ou do Estrela, ou do Atlético de Ponte Sor, ou veio do Sintrense, ou jogou nas camadas jovens do Benfica. Essa contextualização. Exato. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é das coisas mais importantes, porque nós estamos a dar a imagens, como eu costumo dizer, as imagens sonoras, entre aspas, não é? E as pessoas precisam de saber quem é que está a jogar. E outra coisa que é importante é as pessoas saberem onde é que a bola está, em que meio campo defensivo está, ou em que meio campo ofensivo está, ou em que lado do campo está, porque para as pessoas terem ideia do que é que está a passar no jogo. Se a gente está a dizer a bola rola ali, a bola em Chico, a bola para João, a bola em Francisco,
Mas onde é que está a bola? Não é? Quais são as... A pessoa precisa de se situar, não é? Localmente. E eu acho que isso é importante. E eu aprendi isto um bocado aqui com os espanhóis, porque os espanhóis... Os relatos espanhóis, eles, na minha opinião, relatam pior que nós, mas tem uma coisa melhor que nós, é a intensidade com que vivem o jogo e a forma como transmitem o jogo. Portanto, aí eu acho que tenho um bocado, António Parente, tenho um bocado. Tentei tirar, porque Jorge Postrelo não, Jorge Postrelo gostava de ouvir, não, mas aquilo que eu tenho mais de intensidade, a forma como dou intensidade aos jogos, acho que vem dos espanhóis. E onde é que mais foi beber em termos de referência? António Pedro, da Antena 1. António Pedro, da Antena 1, na minha opinião, o melhor relatador que conheci. Isto nos meus princípios. Acho que ainda há dias vi uma reportagem, ainda é vivo, está no Algarve, está em Portimão. António Pedro, Manuel Fernandes, que faleceu, Manuel Fernandes também da Antena 1, depois ainda andou na RTP, e o António Pedro era mais narrador, o Manuel Fernandes já era jornalista. Gostava porque eu também ouvia o ciclismo e gostava do Fernando Emílio. O Fernando Emílio no ciclismo dava-me também esse dava a intensidade que eu gosto, que eu gosto de transmitir também para o futebol. Isto são, no fundo, as minhas referências. Depois, mais tarde, o Rui Almeida, mas pronto, já, que agora está no canal 11 da Federação, mas já um bocadinho mais tarde. Mas as minhas referências, António Pedro, Manuel Fernandes e o Fernando Emílio. Hoje em dia não há assim mais nomes? É assim, há nomes, gosto do Alexandre Afonso, até porque uma questão também da amizade... Da amizade pessoal, porque o Alexandre nunca trabalhámos, ou seja, trabalhámos juntos, mas em situações diferentes. Quando ele trabalhava na Fonte Nova, quando eu trabalhava na Fonte Nova e ele trabalhava, entre aspas, quando me divertia a fazer relatos na Fonte Nova e ele na Rádio Porto Alegre, e temos amizade além disso, e gosto do Alexandre Afonso. Gosto do Nuno Matos, mas acho que, como eu dizia há dias, adoro às vezes o Nuno Matos, a forma como grita aos golos, sobretudo de Portugal, não sei mais o quê. Mas eu costumo dizer, se eu aqui eu também era capaz de fazer um bocadinho daquilo, mas eu aqui no Distrital gritar um golo de alguém daquela forma que toda a gente me caía em cima. A forma como mas eu gosto da forma do Nuno Matos. Essas imagens chegaram às pessoas através das redes sociais quando Portugal ganhou, acaba por catapultar aquilo que é a imagem do relatador, que às vezes fica tão resguardado. Exato. Não, mas é verdade, André. Só que aqui, no Distrital, não podemos fazer isto, não é? Como calculas, não é? Se tu comentas, às vezes estão a dizer que eu sou do Mosteirense, ou sou do... A mim nunca me acusam de caseiro, isso não podem acusar. Há outros que acusam, porque quando está a equipa que joga em casa é que merece sempre ganhar. Mas com o relatador não tem hipótese, ou seja, o jogo está a decorrer, o jogo está a dizer aquilo que se passa. A única coisa que pode ver é um lance de uma grande penalidade que acha que foi que o árbitro não assinalou, ou que um lance de fora de jogo, mas agora, se quem tiver com atenção, se a gente tiver a fazer 90 minutos de relato, então toda a gente percebe quem é que está com o domínio de bola e quem é que está em cima de quem e quem é que criou oportunidades de gol. Isto é uma coisa que é clara como a água, não é? Por isso é que eu digo as imagens sonoras. Em termos daquelas expressões assim mais emblemáticas associadas a alguns comentadores e relatadores, o António Parente trouxe alguma? Eu acho que tenho uma que toda a gente conhece, não é? Acho que tenho uma que toda a gente conhece, que é o abraço do tamanho do mundo. O abraço do tamanho do mundo, que toda a gente aí do futebol, quando me vê, é uma das formas até que me caracteriza. Vai, um abraço do tamanho do mundo. Depois também um abraço XXL, mas já foi um bocado, passei um bocado também diferente. Tenho a questão de, quando é aqui no Municipal de Porto Alegre, dizer que do estádio da cidade cantada por José Régis, mas estas coisas que eu, pronto, que, do lado das Laranjeiras, quando a bola vem para o lado da rodoviária, que era quando eu fazia relatos, aquilo ainda era as Laranjeiras, tinha umas Laranjeiras. E depois utilizo muito os termos populares, às vezes é coisas à saída, pronto. Eu acho que o relato tem que ser também um pouco, nós sentirmos um pouco à vontade, ou seja, menos formal, mais informal. Ao contrário do que disse, a locução, nos jornalismos, são questões diferentes. Eu acho que na narração, com ética, com valores, com princípio, mas temos que ser mais informais e menos formais. Como é que se prepara os jogos? Como é que se prepara os jogos? É óbvio que há alguma facilidade porque já se vai conhecendo a realidade e os jogadores, e os treinadores e os árbitros. Eu tenho uma vantagem grande. Eu conheço quase toda a gente do futebol distrital. Isto é uma vantagem. Aqui, para este nível, é importante. Conheço toda a gente, uns menos, outros mais, mas mesmo aqueles que não conheço, porque eu acompanho o futebol distrital, como eu te disse, desde os meus 4 anos. Uma história minha, 4 ou 5 anos, uma história minha. O Alegrete entrou
pela primeira vez num campeonato, o Alegrete, que é o meu clube da minha terra natal, e essa é a minha paixão. Neste momento não tem futebol, mais do que esse, é que eu acho que às vezes não conseguia fazer a distinção, não conseguia ser imparcial. Aí é que é o coração, porque eu, como eu costumo dizer, eu com 6 anos, quando o campo do Alegrete estava a ser inaugurado, foi no dia 15 de agosto de 74, eu dava com o meu pai, com o meu padrinho, lá está, a tal paixão que me foi incutida, que me foi transmitida, a marcar o campo de futebol de Alegrete para ser inaugurado às 11 da manhã no dia 15 de agosto, que é o dia mais importante de Alegrete, não é? E o campo foi inaugurado num jogo com o Atlético de Arrons, em que o Alegrete ganhou por 3-0. Isso é verdadeiramente importante, o importante foi... Mas eu estava a tocar a alvorada, porque na altura ainda podia haver foguetes, e eu estava no campo dos jogos, em vez de estarmos na alvorada, e depois em Alegrete no dia 15 é o dia mais importante, é o receber a banda convidada, é essa parte mais simbólica, mais que é importante. Nós estamos a marcar o campo para haver a inauguração do jogo, e isso daí transmitimos. Depois o Alegrete começou a entrar nos campeonatos, primeiro do Inatel, depois no Distrital, e eu acompanhei sempre. Com 18 anos já era tesoureiro do Alegrete, depois fui vice-presidente, diretor desportivo, uma data de coisas, e fui sempre acompanhando. Mesmo depois, quando o Alegrete acabou, fui continuando a ver os jogos na Esperança, nos Mosteiros, em Porto Alegre, a acompanhar os jogos de formação, e eu conheço basicamente, é mais fácil para quem, mas quando não conheço, por exemplo, tu sabes que agora há equipas que, através dos empresários, que metem aí jogadores e não sei mais o quê, agora com as redes sociais é fácil a gente conseguir perceber onde é que vem o perfil do jogador, de onde é que vem, que isto é importante para as pessoas, porque as pessoas gostam de ter este conhecimento de factos, que eu gosto. E quando estou do outro lado, por exemplo, Hélder Conduto, há bocado esqueci-me, o Hélder Conduto está agora, que era da rádio, mas que agora está na Antena 1, está no Benfica TV, é um indivíduo que faz este trabalho, mesmo, por exemplo, estamos a ver um jogo da equipa B, porque depois vejo os jogos todos, quer seja formação, equipa B, e ele transmite os jogadores, mesmo da equipa adversária, de onde é que vieram, até os vieram do Brasil, do Colômbia, e é isso que eu acho que é importante. Pronto, isto agora é mais fácil. Antigamente, olha, quando eu comecei a fazer relatos, o eu ler a bola constantemente, o eu ler a bola permitia-me também, porque eu sabia de onde é que os treinadores das equipas todas, os estádios das equipas todas, isto era fácil, dos jogadores de onde é que vinham, daquela época pelo menos, e naquele também conseguia gerir um pouco as coisas. Portanto, foi sempre isto é o meu trabalho, que eu gosto de vir para um jogo de futebol, mas gosto de levar o trabalho de casa feito. Muito obrigado, António Parente. Vamos agora sair para uma breve pausa para compromissos comerciais. Voltamos já para a segunda parte deste Bola na Rádio. Bola na Rádio. Um calor do caraças. Bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o António Parente, que nos vem falar da sua experiência enquanto relatador dos jogos do Campeonato Distrital. António, agora Liga Francisco Gil, quantos jogos já foram? Ui. Entre Campeonato Distrital e agora recentemente Liga Francisco Gil, olha, não tenho ideia, mas chego-te a dizer que épocas, ainda esta época houve fins de semana em que foi sábado e domingo, portanto, olha, sei lá, dos 300, 350, olha, não tenho uma ideia, nem faço questão disso, mas muitos. E continua a dar prazer? Continua, por incrível que pareça, continua. É algo, quer dizer, há jogos e jogos, como calculas. Sim. Mas dá-me prazer fazer relatos e pronto, dá-me prazer fazer relatos. Eu faço relatos sem ser oficial, até na brincadeira com os amigos, e quando em almoços, em jantares, em petiscos, em que chegamos àquela ponta em que alguns querem cantar o fado, eu faço relatos. É um prazer enorme, pronto, não é? Algo que é inexplicável. Eu até às vezes falo com o João Alexandre aqui da rádio, é uma pena porque não vejo miúdos a pegarem nisto, a pegarem no meu tempo havia, sem ser eu, estava o Alexandre, estava o Zé Alfaia, havia muita gente que gostava de fazer relatos. Eu lembro mesmo o professor Amiguinho, o professor Mário Moro, no princípio eram pessoas pessoas já com um nível profissional estável e com responsabilidade, mas porque isto é uma paixão, é algo que só fazendo-se e continua a dar-me gozo, continua a dar um enorme prazer. Como eu te disse, há jogos que não dão tanto prazer, e sobretudo aqueles jogos desequilibrados, e depois às vezes até me dizem assim, mas um jogo do Distrital, há dias um amigo meu dizia, foi ver um jogo ali ao Municipal, o jogo depois teve prolongamento, eu não me recordo, tinha a ver com uma meia final de uma taça da associação, ou uma coisa do género, agora taça Taça BP Porto Alegre.
E depois ao intervalo, ao fim do jogo, foi-se embora, mas foi no rádio a ouvir com o filho. E depois ele disse-me assim: epá, então o meu filho disse assim, mas o jogo era tão lento, como é que o jogo tinha tanta velocidade? Epá, porque assim, aquilo é uma paixão e já tem que dar velocidade e tem que dar aquela elan ao jogo para as pessoas estarem presas ao relato. Às vezes as pessoas nem têm um bocado a noção daquilo que se está a passar. Mas o futebol, o relato é uma paixão e cá de continuar sempre a ser. Eu acho que vai comigo, há de ir comigo um dia que for para o outro lado, moro comigo. Com as transmissões através da televisão, o relato está condenado ou não? Eu acho que não. Sinceramente acho que não. Eu até te digo uma coisa, André. Agora a Eleven Sport tem uma forma diferente de fazer, que é aquilo é quase uma narração de um relato. Não sei se já ouviste a Eleven Sport e eu acho que é além da televisão é uma saída, mas eu não há nada que passar a ouvir a tarde desportiva. Eu acho que eu continuo a dar-me, às vezes ouço poucas vezes porque estou quase sempre com relatos aqui, não é? Mas quando estou a ouvir uma tarde desportiva num dia que não tenho um relato, aquilo dá-me eu acho que quem gosta de futebol gosta de ouvir uma tarde desportiva, seja na Antena 1, na Renascença, agora, quem a TSF também tem até porque alguns neste momento, alguns narradores da Eleven Sport estão na TSF, mas o Alexandre também faz na Eleven Sport. Há dias, por exemplo, agora há dias na CAN, na Eurosport, a Eurosport também já foi buscar relatadores, mais do que... E nós temos todos aquela imagem daquele adepto que está a ver o jogo e a ouvir. Mas isto não tenhas dúvida. O João às vezes diz-me, porque mesmo online, e aí é que conseguimos ter a percepção mais... Ele às vezes diz, mas estava não sei quantas pessoas a ouvir-nos, como é que é possível? Eu digo assim, e depois pronto, ele mede um bocado por aí, e as pessoas continuam a ouvir, mesmo indo até por agora que às vezes nem é no rádio direto, o 99, o 97.9 ou 104.5 ou 100.5, vão ao radioportalegre.pt e estão ali a ouvir o relato com os dados, porque gostam de ouvir. E há muita gente a ver isso. E depois às vezes a dizer, a chamar a atenção, mas aquele lance ali não era bem assim, ou aquele... Pronto. Mas também é interessante, isso faz parte da experiência e de interação entre todos. O futebol é um bocado assim. Falando da experiência, estes anos todos a relatar jogos trouxeram bons momentos de certeza. Muito reconhecimento, muitos amigos, muita gente que eu não conhecia e que posso agradecer aos relatos, ao futebol, bons momentos, mesmo na terceira parte. Aí está outra daquelas coisas que ficaram, que agora já ouço em vários sítios, a terceira parte, mas que acho que quem trouxe para cá fui eu, a terceira parte. Isso é tudo, isso faz parte de tudo, e este nível é muito importante e muito coisas boas. Também tem alguns momentos maus, aqueles momentos em que chamamos de alguma forma, porque as pessoas não agradam, mas que depois acabam por ser sanados no fim de 2 ou 3 dias, porque eu costumo dizer que os futebol são 90 minutos e a partir daí voltamos a ser iguais. O futebol é a coisa menos importante das coisas mais importantes. Portanto, qual é que foi o jogo mais importante? Ou se não falarmos em jogo mais importante, o jogo mais marcante? Eu nunca tive o privilégio de fazer jogos nem da segunda liga, nem da primeira liga. Nos tempos em que havia Primeira Liga aqui na Rádio Porto Alegre e na Segunda Liga, houve razões que a própria razão desconhece e que me impediram de fazer esses jogos, mas isso é passado. Mas quer dizer, tenho que recordar, por exemplo, um Gafetense Braga, Braga da Primeira Liga, não veio completo aqui em Porto Alegre, mas foi um jogo foi um jogo que me deu muito prazer. Era numa Liga da Primeira Liga, até foi um jogo em que o Gafetense, apesar de ser do Distrital, bateu de igual para igual, entre aspas, não é? Mas bateu-se bem até que uma grande oportunidade de golo, que na minha opinião o Carlos Xistra deixou de marcar um penalti. Poderia ser 1-0, mas também foi um jogo que me deu algum prazer, porque eu trazia a lição bem estudada, e trazendo a lição bem estudada eu sabia aquela gente toda do Braga, que mesmo nas jogandas, por exemplo, lembro-me que o Cristiano, que era o guarda-redes suplente do Braga, não jogou, mas que eu sabia a história dele toda, que tinha começado na Alemanha, que era tenho uma ideia, depois as pessoas, como é que tu sabias isto? E deu-me prazer fazer esse jogo. E pronto, e isso foi o jogo que se calhar mais me marcou. Foi há relativamente pouco tempo. Foi há 4, 5 anos, talvez. Era o Pedro Canário, era o Rafa jogou cá. O Rafa jogou e marcou um gol. Por isso. Esse foi dos titulares que jogou.
é um jogo que marcou. Nessa fase, a chegada do Gavetense a essa terceira ou quarta eliminatória, o eliminar, por exemplo, o Vianense, que era do Campeonato de Portugal, e eliminou mais uma equipa, que agora não me recordo, também do Campeonato. Esses jogos também me deram gozo. E lá está. E o trabalho de casa também me deu gozo, porque eu tinha a equipa adversária estudada. e pronto, nessa altura, já foi os jogos que mais me marcaram nesse aspecto. Não é? O jogo assim mais difícil. Sabes que os jogos difíceis são sobretudo quando nós estamos muito perto do público. E sobretudo quando dizemos aquilo que o público não quer ouvir. E quando, por exemplo, como aconteceu uma vez a mim, uma pessoa com responsabilidade, mais um grupo de adeptos, levou o pai 15 minutos a chamarem-me mentiroso. Ou seja, eu sabia que estava a dizer aquilo que estava a passar. Estas coisas às vezes marcam-nos um bocado, mas depois é assim, olha, deitamos para as costas. Eu tenho uma vantagem, é que não sou rancoroso, não levo as coisas muito a peito, levo na altura, fico um bocado magoado comigo próprio e com as pessoas, mas depois acabo por, pronto, isto às vezes é difícil, mas pronto, tudo se supera. E essa pessoa que agora diz que eu sou a melhor voz do Distrito de Porto Alegre, pronto, portanto calculas como é que temos que viver com estas coisas todas, não é? Tem assim momentos engraçados, histórias engraçadas que esta missão tenha trazido. Histórias engraçadas, se calhar há muitas. Eu estava, quando vinha para aqui, vinha-me a lembrar de algumas. Por exemplo, olha, repara, chegar a um campo e não conseguiste fazer o relato porque não tinhas meios, mas isto em 90, porque não havia telemóveis. Por exemplo, chegares ao Bombarral para fazer o relato do Porto Alegre e não tens linha telefónica, e depois ires a um café, dá só a telefonar para a rádio, porque na altura não havia telefone, agora é muito mais fácil por telemóvel. Sei lá, por exemplo, eu com o Zé Alfeia, no último jogo da época de 90, 91, marcámos íamos para ir a fazer o último jogo do Porto Alegre à Nazaré, era o último jogo da época, e então tínhamos combinado, íamos os dois, fazíamos metade, pronto, uma parte que fazia um relato, a equipa de um, outra, e tudo, até aí tudo muito bem, só que o combinado era, íamos à Nazaré comer uma caldeirada. Repara, chegámos, a carrinha não fechava as portas, como tivemos de deixar a carrinha num sítio onde a víssemos, tinhas lá o equipamento, solução, tivemos de comer um frango assado. Estás a ver? Essas coisas assim que pronto, agora assim eu podia-me ter lembrado mais, olha. E dentro de campo? Momentos que tenha presenciado engraçados, insólitos dentro de campo, histórias engraçadas. Pois, olha, não pensei nisso, mas nestes anos todos tenho muitas. Agora assim, agora de momento não me recordo nenhuma, mas agora poderei com o avançar do tempo, olha, me recordar, agora assim não, uma branca. Então, e os jogadores que tenham marcado pela classe aqui nos nossos relevados? Jogadores que me marcaram ultimamente, há jogadores que eu acho, e estou farto de dizer, que podiam ter jogado podiam jogar a um nível superior, não estou a dizer que pudessem jogar na Primeira Liga, mas, por exemplo, podiam jogar numa Liga de Honra. Lembro, por exemplo, de algum, por exemplo, o Rosinha, que era o capitão do Mosteirense, acho que quando mais novo podia ter chegado mais longe. Além disso, até houve interesse do Estrela, do Belenense, ele acabou por não ficar, porque o Belenense não dava muitas condições na formação. O Cabané, que agora também está no Mosteirense, também tinha, na minha opinião, condições para ter subido. Isto do bom mais recente. O Tiago Espírito Santo agora está no Oleiros, no campeonato, é uma subida, mas eu acho que poderia chegar ao campeonato, pelo menos à segunda liga. Mas, por exemplo, eu tenho no meu tempo de 90, Luís Gabriel foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogador de Porto Alegre. Uma pena ter-se entrado no tipo de vida. O Luís era um jogador fenomenal. O Luís tinha jogado a um nível na primeira divisão muito, muito, muito alto, mas na altura que o desportivo, o Vítor Carita, um médio centro também tremendo, um 8 dos melhores médios que eu conheci, podia ter chegado à primeira divisão, como jogou o Fidalgo, ou como jogou que são uma geração um bocadinho antes, o Zé Monteiro, que ainda jogou no Vitória de Setúbal. Mas, por exemplo, o Vítor Carita e o Luís Gabriel, que jogam no Porto Alegre, na minha opinião, foram os dois melhores jogadores que eu vi jogar em Porto Alegre.
o Luís Gabriel, o Vítor como médio, como na posição 8, ali o médio centro, não, e o Gabriel um puro avançado, a jogar nas costas do ponta de lança, como não se jogava na altura, porque na altura as equipas jogavam no 4-4-2 com o segundo ponta de lança, o Gabriel, para mim, só que depois enverdou por outras coisas. Também dá a possibilidade de assistir a grandes golos durante estes anos todos, não é? Sim, grandes golos. E no digital também há, por incrível que pareça. Eu acho que tu há dias puseste uma publicação na minha página de Facebook em que eu estou a gritar um golo nos Mosteiros. Agora estou-me a recordar desse, que é um golo soberbo. Acho que é o Leitão que está na direita, vem para o centro e faz um remate, arma um remate estupendo, né? E que às vezes até como é que se consegue? Mas consegue-se, porque no digital também há boa qualidade. Eu acho que a diferença às vezes no digital para níveis superiores não é a técnica, é a forma de pensar a técnica, ou seja, é a rapidez de pensar, porque há aqui muito valor, e mesmo no digital de Porto Alegre dizem que é o mais fraco, mas depois acaba por se refletir, porque vamos jogar com as equipas aí no Campeonato Nacional de Sénior, até as equipas que jogam aqui do digital de Porto Alegre costumam bater-se bem, esta que vai representar Porto Alegre na Taça de Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Mosteirense, que chegou a eliminar uma equipa o Operário dos Açores, não é? Já falamos mais ou menos disso ao longo do programa. O feedback na generalidade é positivo? É. Porque também, André, se não fosse. Há sempre a parte negativa, mas também se não fosse positivo, eu já tinha armado a mochila e tinha-me ido embora, não é? Mas há vontade de continuar? Dá vontade, sobretudo porque dá prazer, dá paixão. É vontade, André, ninguém ganha nada aqui. Já se ganhou muito dinheiro a fazer relato. Eu não devia contar isto, mas porque estamos em microfone, mas eu te digo-te, olha, eu em 91 não vim para a Rádio Porto Alegre, ofereceram-me na altura, ofereceram-me 4 contos para ir fazer por relato. Porque tinha havido uma zanga antes, mas eu depois disse que só vinha, e eu disse não, só vou por 5, e não vim. E eu agora não ganho isso, agora dá-me aqui uma brincadeira. É muito pelo prazer de fazer fazer pelo prazer de fazer relatos. Ao longo destes anos também deu para acompanhar a evolução do nosso futebol. O que é que mudou nas últimas 2 décadas, mais ou menos? É assim, temos o campeonato distrital. Estamos a falar do futebol de Porto Alegre, não é? Isto é da associação. É assim, eu acho que o campeonato distrital aumentou de competitividade. Há menos equipas e com isso há mais competitividade. Os melhores estão ali. É aqueles. O que é que mudou? Mudou que eu sou do tempo em que tínhamos primeira e segunda divisão, e a segunda divisão tinha 2 séries, sabes? E porquê? Porque Porto Alegre tinha muito mais gente. As pessoas abalaram. Os jovens abalaram, emigraram. Por menos ainda conseguimos manter gente aqui, agora não conseguimos. E o que temos é os grandes centros ainda vão formando, e depois os clubes, mesmo que não sejam, por exemplo, de Porto Alegre ou de Elvas, os clubes vivem ainda da formação e de Ponte de Soura. E é o que acontece. Por isso, há mais qualidade, há menos quantidade. E o futebol, na minha opinião, também deve ser um futebol de massas. Ou deve ir é o futebol da terra. E isto perdeu-se um bocado. Eu lembro-me, por exemplo, que olha, só aqui no conceito de Porto Alegre, Alegrete, Urra, Caia, Fortios e Alagoa. E além disso, ainda me lembro do CD do Clube Desportivo dos Lorifícios, da Serra, do Centro Vicentino da Serra ter uma equipa. Isto perdeu-se. Portanto, falta pessoas, falta dinheiro, mas ainda há paixão. E há qualidade. E há qualidade. O distrital, na minha opinião, é mais competitivo. E acaba por ter alguma qualidade. Até porque as equipas também trabalham de forma diferente. Eu recordo-me, quando era no Alegrete, o Alegrete só começou a fazer treinos a partir para aí de 94 a 95. Percebes? E agora as equipas treinam 3 vezes por semana, ou 2, no mínimo, não é? E com condições, e com PIN, e com isto, e com aquilo, e com outro, até em termos médicos, as equipas têm mais condições. Agora, perdeu-se um bocado daquele elan do futebol de massas. Por exemplo, que nós vamos aqui, eu vou aqui, a minha paixão pelo futebol. Quando estou há algum tempo livre, eu costumo dizer que sou um bocado arraiano, e tenho muitos amigos na Coteceira, e eu vou ali, o futebol vive-se de outra forma, vive-se com mais paixão. Até porque ali, por exemplo, ninguém ganha nada. Toda a gente joga por amor à camisola. Mas qualquer terra tem uma equipa de futebol. Aqui perdeu-se isso, mas eles ali pensam mais que nós. Pronto, lá está. Ou seja, perdemos qualidade, há paixão, continua a haver paixão, mas perdeu-se aquilo que eu acho que é importante a este nível no futebol, que é o futebol ir às terras. O cheiro do pelado. Há pouco perguntei como é que tinha sido o primeiro relato. Qual é que foi o último?
O último já foi já este ano. Foi a Supertaça que vendeu Manuel Rui Azinhais na Beira, em Campo Maior, no Capitão César Correia, o Mosteirense Elétrico Ponte Sor, com a vitória do Elétrico, no prolongamento. O que é que mudou no António Parente a relatar desde o primeiro até ao último jogo? A primeira coisa que mudou é que estou muito mais velho. Estou muito mais velho. Como é que mudou? A paixão mantém-se. Mas às vezes agora tenho de ser um bocado mais ponderado. O meu relato é um bocado... Mas a experiência ajuda. Ajuda, claro que ajuda. E sabes que de 90 a 2005, aquele tempo todo parado, no princípio, por culpa alheia, a partir de certa altura, por culpa própria, o estar parado, eu acho que perdi muito, porque eu, se tivesse feito aqui estes 15 anos, estava muito mais experiente. Mesmo agora, ganhei, depois da primeira vez, quando voltei para a Rádio Porto Alegre, foi o António Batista e o Zé Nap que me convidaram. O primeiro relato que fiz foi um Estrela Gafetense, um resultado desequilibradíssimo, um 6-0, ganhou o Estrela na altura ao Gafetense. Mas eu senti-me super nervoso na mesma, ou seja, era quase como ter voltado ao início, percebes? Quando já não devia ser assim, não. Tinha que ser assim, porque foram 15 anos parados. Apesar de eu continuar a fazer aquelas brincadeiras nos amigos, e que são coisas totalmente diferentes, porque depois nessas alturas há sempre algo a mais, não é? Em termos etílicos, e as coisas tornam-se mais desinibidas. E quando voltei, em 2005... O primeiro jogo, depois as coisas começaram. Logo no segundo as coisas já foram muito melhores. Mas pronto, o microfone ainda enerva um bocadinho. Enervava, agora já não, agora já me sinto mais à vontade. Mas há bocado, olha, quando você aqui estava um bocado nervoso. Ainda bem que diz isso, porque já estamos a entrar na fase final do nosso programa. Queria que se despedisse dos nossos ouvintes, assim, com uma mensagem, mas em relato. Desta ainda estava à espera. Então, mais uma vez, foi um prazer enorme em estar na companhia da Rádio Porto Alegre, neste programa específico da Associação de Futebol de Porto Alegre, a Bola na Rádio. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá, como sempre, fique com aquele abraço do tamanho do mundo. Muito bem, António Parente, muito obrigado, espero que tenha gostado desta experiência. Enorme. Obrigado, André, pelo convite. O Bola na Rádio volta na próxima quinta-feira, como sempre, às 19h, na Rádio Porto Alegre. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.